nayebi kaka yo papa otambola na Abrahama yolaka ye Isaka yopesa ye yosa fidele kaka yo papa otambola na Moïse yokabola mai yosukisa makasi ya Faraon kaka yo papa otambola na Eliya okitisa mokso tobeleli nzamba basakoli Aplaudimos para Jesus. Que Dieu nous bénisse. Que Deus nos abençoe. Diga ao seu próximo, hoje é o segundo dia. Diga nele, não pare. Pergunta ao seu próximo. Attendez que je termine, ma soeur. Pergunta nele quanto dos dias já é para ti. Porque disse ao segundo dia. Principalmente esta fila, muitos olhares. Hoje é o nosso segundo dia. Je crois, lobby. Ontem, como primeiro dia, tivemos o tempo de explicar o porquê dos 40 dias. Disseram-nos porquê ser o número 4. E demos versículos que estão a interessar os 40 dias. Ou o número 4. É importante, quando se faz algo, saber a necessidade da coisa em que faz. É isso que são importantes. Por vezes nos é difícil, porque temos orações de 7 dias, 14 dias, 21 dias, até 40 dias, que repetimos anos após anos. E o homem não vive a sua influência, porque não sabes o porquê dos 40 dias. Ontem eu disse que todo número tem a sua vibração, que cada número tem a sua influência. E se o homem não souber a importância dos números, mesmo no mundo espiritual, será dificultado de fazer a leitura do tempo. Para aqueles que fazem a numeração, como a ciência de ver os números, eles são mais fortes, pegando seu número e calcular e fazer a data do seu nascimento, se desenvolver e calcular e faz a data que vai morrer. A numeração. Se o homem estiver a orar, deve sair muito das religiões, que está muito acostumado. Outro se diz 40 dias, ele vê o 28º dia, que há no Oriente não diz nada, e serão 40 dias. Número 40, mostramos o significado. E se você fizer 39, faz 28 dias, não participou. E por vezes são muitos carnais. Quando se diz 40, que eu vou chegar no 30º dia, eu só vou selar. Disseram 40 dias. Devemos aprender a respeitar os princípios espirituais. Senão será difícil. Já estamos na caminhada dos 40 dias, aproximando ainda mais, e estamos indo até o final. Eu quero que esses 40 dias marquem a sua vida. Amém. Eu quero que esses 40 dias tragam-lhe testemunho na vida. Deus é capaz. Antes mesmo de se fizer bem, Deus vai visitá-lo. Mesmo no meio dos 40 dias. Eu amo tanto as coisas espirituais, de maneira que Deus me faz graça de ver um pouco ao Espírito. Por vezes eu me lamento
de voir des gens qui disent qu'on prie, ver pessoas que dizem que mais qui ora, ne respectent pas les principes spirituels. mas que não respeitam os princípios Dans le espirituais. monde spirituel, No mundo je espiritual, crois, dans le bas, un jour, eu penso que disse aqui uma monde vez, spirituel, mundo espiritual, la loi a lei de la grâce, da graça, la dispensation de la a grâce dispensação da graça n'évolue pas. não evolui. Dans le monde spirituel, No mundo espiritual, il y a mérite. é o mundo de mérito. Les monde était ya ngolu. Não é pela graça Aux ngolu moko que non. recebes uma graça, não. Ngolu sala biso to ma A bananza. graça nos fez tornar Mais filhos pour de avoir des Deus. choses spirituelles, Mas para ter coisa il faut espiritual, mériter. é preciso merecer. Yango no ma filobi olobi. Por isso, a Bíblia diz, Chef a santini wana, com o guarda, mosenda bane robela. o seu servo estava doente. Lorsque akepa yi atini bato pa Yesu. Quando enviou homens até Jesus, Pour arobisa mosenda yi. para que vive curasse o seu servo, Bato na ba ebisi Yesu. os homens disseram a Ye Jesus, mutaton a temple. ele que edificou o templo, Asala ka boye boye. ele que faz isso e aquilo, Mérité habite. ele mereceu ser salvo. Donc même Jésus Que mesmo a Jesus obéi. obedeceu as coisas que os homens S'il n'y a pas disseram. de mérite, Se não houver mérito, não tens não nada que levantou espiritualmente. É difícil o mundo espiritual. O mundo espiritual é um mundo de méritos. Mesmo o pastor Deus utilizando, é forte e carismático, é profético. Não pensa que dormiu e conseguiu assim. Deus pode preparar para ser um grande servo de Deus, mas chega em certas dimensões, é preciso merecer. E este mérito em que passei em sacrifícios. Coisa de Deus não é de um favor. Se não pagar nada, não tem nada. Alors, E no entanto, il faut savoir devemos saber que o tempo em que procuramos Deus, quando oramos, vimos a igreja todo dia, temos um destino, temos um projeto, temos coisas que Deus preparou para nós, que chamamos arquivos celestes. L'homme n'est pas créé O homem não é criado para passar despercebido. O homem é criado para marcar a sua época. A passagem do homem na terra não pode ser barco acima da água. É nascido, cresceu, morre, foi-se, e a história acabou assim. Não. O homem é chamado a impactar as vidas. A Bíblia diz-nos, somos participantes da natureza divina. Ainda mais nos dizem que como Ele é, nós somos. E a Bíblia diz que nós somos pouco inferior a Ele, acrescentando dizer que somos Deus, que cada um no mundo é chamado a marcar seu tempo. Chega a 30 anos, 40, é sempre despercebido o mundo, risca morrer sem fazer nada. 50 ans, 60 ans. 50 anos, 60 anos. Tu n'es pas créé não é criado para morrer assim e acabou. Tu es créé pour marquer. É criado para marcar. Já não estarás amanhã, vont se souvenir qu'il y avait quelqu'un. Mas as pessoas vão lembrar que havia alguém. Quand tu meurs sans Quando laisser morre, les souvenirs, sem deixar lembranças, donc passage dans ma belé, que a sua passagem na terra foi inútil. Jesus morreu por nós para que nós nesta terra possamos marcar a nossa época. Ir à Europa, deves ter filho, deves casar, deves fazer o nome, fazer o renomeado. A grandeza não é só para os feiticeiros, não. A grandeza é para os filhos de Deus. Amém. Esses 40 dias que Deus te faça entrar na grandeza, que faça sua passagem à terra seja significativo. Ninguém vai ficar aqui como uma rocha. Iremos passar, mas depois de passarmos, qual a história iremos deixar aos homens? Só é nesse chandula, subir, gasosa, morreu e acabou. Il faut marquer ton époque. Devemos marcar as nossas épocas. Alors, thème na biso tozo développer ça. E o nosso tema que vamos desenvolver é destruction des œuvres du diable. Destruição das obras do diabo. Kopanza ba œuvre ya Satan. Destruir as obras do diabo. Dans la vie courante de chaque jour, na vida corrente de todo dia, il y a des œuvres du diable dans nos vies. Obras de diabos em nossas vidas. Você vê um homem que ora, mas vive como se fossem leis da família operar. Que ninguém pode dar um passo, ninguém vai adiante. Todos eles estão num lugar só, porque há uma lei estabelecida em sua família.
Estamos aqui para destruir esse. Les œuvres du Eu diable. disse todas as obras do diabo. Manifestation de la Da sorcellerie. manifestação da Le bruxaria. puissance des liens. O poder de Le ataduras. puissance sanguine. O poder En sanguíneo. tout cas, il faut reprendre ça. Realmente devemos destruir. Est-ce que tu es prêt? Será que estás preparado? Tu es prête? É preparada? Vous êtes prêt à ensemble là? Está preparada para orar? Voilà. Alors déjà, il faut savoir E já devemos saber que tout celui qui croit en Jésus, que todo aquele que crê em Jesus, mais qui vit la manifestation des œuvres du diable dans sa vie, mas que vive as manifestações de obras do sa diabo em vie sua chrétienne vida, est douteuse, a sua vida cristã é duvidosa, est contestable. é contestável. Mutu nyonso Todo homem oyo ayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi que acolhe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Mais na Salvador, vie na ye, mas em sua azovivre vida misala ya Satana, vive as obras de Satanás, manifestation ya bondoki. manifestação de Mutu wana bruxaria. foyeba que vie chrétienne na ye, Deve saber que a vida eza cristã douteuse. é Les duvidosa. gens vont commencer à As douter. pessoas vão duvidar. Quand il n'y a pas de résultat Quando não há resultados de la vie chrétienne, da vida cette cristã, vie sera contestée. esta vida é contestada. Mas musu baofinga nga. Todos estão a zombar de mim, estão a falar de mim, estão a falar mal, sim. Ekoswana te. Não vai Parce qu'il y a pas de discutir, résultat. porque não há resultados. S'il y a des résultats, Se houver les gens ne vont resultados, pas insérer. as pessoas não vão se discutir. Soki bato bazoloba, Se as pessoas c'est parce falam, qu'il n'y a pas de é résultats. porque não há resultados. Une vie chrétienne Uma vida qui cristã vit sous l'influence du diable. que vive sob a Diable. influência do En diabo, tout cas, cette vie est contestable. realmente é contestada esta Il y a vida. des gens qui sont à l'église. Outros vêm à igreja, église. apesar de que vêm à Mais igreja, avec la même réalité, mas vive a mesma realidade où ils ont la famille là-bas. que está em sua família. Os outros não casam, outros não têm filho assim, não vão adiante assim, morrem antes de idade, é mesmo assim, que não seguram os filhos. Se nascem mortos, filho aos 5 anos morre. Donc, même influence, Vê que a pessoa vive a mesma mais influência, mutu wana ayaka ke. mas essa pessoa vem à igreja. Alors, qu'est-ce qu'il fait? E o que faz? Mutu ayambi Yesu. Com que alguém acolhe Jesus e vem à Mais igreja, azo vivre toujours mas está a viver sempre par influence diabolique. as influências diabólicas. Donc, on a tous une introduction. Como estamos em introdução, vamos pouco a pouco. Yokanga bien. Ouça-me Parce qu'on atentamente. sait que la place est au centre. Onde vamos parar, vamos orar. Moko ya ba raison, Uma das razões ou eza barrière. que coloca Que barreira, mutu azo luka nzambe. que alguém procura Mutu Deus, ayaka l'église. vem à Mais azo igreja, vivre ba répétition. mas vive as repetições Il y a malheur na vie na ye. da maldade em sua vida. Répétition kaka ndenge fa ba vivaka. Repetição de como a família vive. Moko ya ba raison. Uma das Eza razões raison ya ba héritage. é a razão da Que nous herança avons hérité que nós par herdamos le sang. pelo sangue. L'héritage du sang. A herança do sangue. Les gens pas parents muso akufi. Há outros pais Atiki morrem, mbongo te. não deixou dinheiro, Atiki be mituka te. não deixou viaturas, Atiki loro te. não deixou Mais nada. dans le sang, Mas no sangue, l'héritage, a herança, para nyonso. todo pai Atiki la ngo mwana. deixa ao seu filho. Akoti ke lo mbongo te. Pode não deixar Akoti dinheiro, ke loro te. pode não deixar Mais nada, l'héritage du sang mas a herança do est sangue obligatoire. é obrigatório. Olingo linga te. Quereres como Soki lezo não, botami pa tata se wana. já foi nascido deste O pai, mato kita. subir e Soki descer, akufi. se morrer, Premier héritage ozwa na vie. primeira herança C'est da d'abord vida l'héritage de son sang. é a herança do seu Parce sangue, que son sang, porque o seu il sangue faut couler na ba veine na yo. está correndo em suas veias. Voilà pourquoi je disais Por isso dizia que ton sang que o seu est sangue plus âgé que é bem toi. mais velho do que você. Makila oyo zo mema. O sangue que carrega é bem mais Yo velho. botami lelo. Você foi nascido Mais hoje, makila eza kati na yo. mas o sangue em euti ti na ba génération. saiu de gerações atrás. Donc papa na bino Que o seu azwa pai ngo pa koko. recebeu do Koko na avô. ba azwa ngo pa koko O avô wana. também teve Yo do oza bisavô. mokitani kaka. Você é o descendente. Alors chaque E famille, toda a família, l'héritage du sang a herança do sangue ezalaka é obligatoire. obrigatória. Que tu veux ou pas. Quereres como Soko não. botami na famille Se for wana. nascido na família, Ozo porter makila na ba. carregando o seu Et sangue. parfois ce sont le sang des ancêtres. E por vezes são o sangue dos ancestrais Vem a que nos fazem. Muni mutu akomeleza mu Kristo. Vê que alguém já se tornou Ayaka cristão, église, vem à mais igreja, soki bakufaka na cycle. mas se morrem com Ye pe soki açúcar, âge wana ekoki. e se chegar àquela Asambeli idade, bien te. não orar bem, L'hérédité juive. o hereditário So apanha. bakufaka na Se AVC. morrem com AVC, Ya ye na Kristo. ele vem em Cristo, Aluki délivrance. não procura libertação. Lokola héritage ya makila neza. Como a herança no sangue está, Mutu abande kosambela vê que nzambe. alguém orava, Ntongo moko abe pa, a uma manhã ake mopanzi. foi de lado, Lala kolamuka. ao acordar, Et morre. à la fin on dit, E no final ndenge diz, papa na yakufaka, como o seu pai morreu, ndenge ye pe kaka é do kufi. jeito que ele Pourquoi? morreu, Parce qu'il y a l'héritage. porque a herança do sangue.
Délivrance ya makila é très important. A libertação do sangue é muito importante. Parce que ceux qui muda de délivrance makila te. Porque se não tiver a libertação do sangue, em tudo que o homem fará, irá viver sempre a influência do sangue da família. Le sang va parler. O sangue irá falar algo. Le sang va crier. O sangue irá clamar. Por isso eu estou dentro da igreja, mas tem comportamentos bizarros. Pode repreendê-lo. Comportamento não muda. Está levado o seu sangue. Que a herança do sangue dos seus pais podem até falar. Se tomar decisão, não sai. Porque o seu sangue está significado as suas ideias. E a libertação do sangue, a primeira coisa que opera forte é a iniquidade. L'iniquité est gravée dans le sang. A iniquidade está gravada no sangue. A iniquidade é gravada no sangue do homem. Vamos ler a Bíblia. Lamentations chapitre 5 verset 7. Lamentações capítulo 5 verso 7. Lamentations 5, 7. Allons-y, ma soeur. Batata na biso basumuka bazali soute. Alors, biso batutozo mema pasi ya iniquité na bango. Merci beaucoup. Muito obrigado. Nos pères ont péché. Nossos pais pecaram. Et ils ne sont plus. E já não estão mais. Et c'est nous qui portons. E nós que carregamos a pena de leurs iniquités. Das suas iniquidades. Batata na biso basumuka. Os nossos pais pecaram. Bango bazali soute. Eles já não estão entre nós. Biso tozo mema kilo. Mas nós carregamos o peso das suas iniquidades. Por que dizer os pais pecaram e nós a iniquidade? Por que não dizer os nossos pais pecaram e nós carregamos a pena dos seus pecados? Mas sim, eles pecaram, mas nós carregamos a pena das suas iniquidades. O que é o pecado e o que é a iniquidade? O que é o pecado? Porque até falar iniquidade. Iniquidade em Lingala. L'iniquité. Iniquidade. Lá eles ont péché. Eles pecaram. Lá on parle de l'iniquité. Lá falamos de iniquidade. Alors, na Lingala ninguém tolobaka. Em como falamos, eles pecaram. Iniquidade. Chamamos a mesma coisa. É tudo mal. Mais pourquoi dire le père l'issouma? C'est ça? L'issouma. Voilà, on va prendre Bangala. Aí é para Mungala, ele é Mungala. Mungala musuyo na outro está aí. Voilà. Beaucoup là. Voilà, on va y bien. Alors, pourquoi dire que biso batata na biso basumuka? Por que dizer nossos pais pecaram? Mas nós estamos a carregar iniquidades dele. L'iniquité. A iniquidade. Pourquoi parler du péché? Por que falar do pecado? Pourquoi parler de l'iniquité? E por que falar de iniquidade? Batata basala mabe bakenda. Os pais fizeram mal, foram-se. Mas nós, os filhos, estamos a carregar o sofrimento dos seus males. Devemos saber que o pecado e a iniquidade não são coisas iguais. O pecado tem a sua dimensão, a iniquidade também tem a sua dimensão. Tiago está a dizer: celui qui sait faire le bien, aquele que sabe fazer o bem e que não faz, comete um pecado. Aquele que sabe fazer o bem, se não estiver fazendo, está cometendo um pecado. E no entanto, falar disto, mas para nos ajudar, la version originelle c'est en hébreu et grec. A Bíblia diz que as versões originais é grego e latim. Na hébreu, se lermos em hebreu, le mot péché, a palavra pecado é chamado de chata. 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 Chata definição chata, sua definição. Le feu de manquer le but. É o efeito de faltar o objetivo.
Entenda-me um pouco. Explicar-nos um pouco aqui. Chata quer dizer o falta do objetivo. Que o pecado, a sua origem em hebreu, quer dizer que falta de objetivo. Falta de objetivo. Quer dizer que faz algo, mas não tem o seu objetivo. Faz alguma coisa sem objetivo. E por isso diz: o caminho de ir é assim, mas você vai por um outro caminho. Já não está no objetivo. Já saiu do seu objetivo. É chamado chata o pecado. Que toda pessoa que sabe que a palavra de Deus diz: ama o seu próximo como ama-se a si mesmo, mas não faz, faltas o objetivo a fazer, automaticamente é o pecado. Aquele que vive no pecado é alguém que faz coisas que não está direito e está indo muito de lado. Aquilo que chamamos o pecado, que na iniquidade é chamado em hebreu avon. Avon quer dizer aquilo que está deformado ou aquilo que está encurvado. O que é deformado ou aquilo que está desformado. O pecado é o efeito de não caminhar direito. Mas iniquidade é feito de uma coisa que é desformado e é curvado. E quando ler a Bíblia, Salomão sábio, ele disse algo: aquilo que está curvado não é redressado. E quando Jesus veio, ele veio tirar esta lei. E a iniquidade nós vemos. Na iniquidade vemos algo que já está torto, algo que já tinha uma outra forma. Na vida, uma pessoa que falta objetivo, se o caminho for para ir assim, ele foi por o contrário. Se o interpelar, tem a facilidade de voltar ao caminho. Mas algo que já está torto, para redressá-lo, ele precisa muito trabalho. Será que me faço entender? Para entendermos um pouco. Aquilo que está encurvado para regressar direito realmente não é um trabalho de um dia. Como dissemos, a árvore que nasce torto não é direitada, porque já está torto. A iniquidade não toma lugar somente de voltar ao lugar, mas sim tem um lugar que, se vier na vida, dá um trabalho de voltá-lo de novo, porque é algo que já está encurvado. E nós veremos que o pecado, podemos pedir perdão, que no pecado é a confissão. Quando falamos de iniquidade, é todo um tratamento. Iniquidade não é só vir ajoelhar: Senhor, eu fiz um mal, me perdoe. Acabou, não. Iniquidade precisa de um tratamento. Daremos um exemplo. Somos homens. Se fez algo mal e repreende sua consciência que eu fiz mal, vem pedir perdão, ajoelha e chora a Deus: Pai, perdoe-me porque eu fiz mal. O Senhor perdoa, sai, a culpa acabou. E verás que um dia na oração já oras. Enquanto que oramos, a libertação, manifestação, e começas a falar, o Espírito dizendo dentro de ti: eu vosso avô, nós o que o livramos, porque no nosso tempo aqueles pais que eram caçadores tinham muitas coisas, que sacrificamos alguns filhos, alianças feitas, o mal que nós fizemos. Esta família procura vingança. E verás que você nesse mundo, mas a vingança dos avós está pedida. E enquanto que eles já estão mortos, mas os pecados que fazem hoje, se pedir perdão e acaba. A iniquidade vem geração após geração. E a Bíblia diz: os pais pecaram. E quando eles pecaram,
já não estão entre nós. Nós estamos a sofrer as consequências. Por que sofrer a iniquidade? Porque quando eles pecaram, não era um número de pecado. Como não confessaram? Começou a gerar isso. Muda o nome, torna o nome de iniquidade. Por quê? Estamos a andar pelos traços dos nossos pais. O que fizeram é que nós estamos a continuar fazendo. Vê se alguém nascido na família o pai era na família o pai era bruxo, matou filhos alheios, fez mal aos filhos alheios, e são conscientes disso, que o nosso pai jogava tala, a nossa mãe era feiticeira. É nascido da iniquidade. Este poder fará que tenha dificuldade de dizer expulso em nome de Jesus. O demônio não irá, porque você mesmo vive no pecado. Às vezes que é um versículo, principalmente é que dirige a oração, que a oração dos pecadores são como ruído aos ouvidos de Deus. E a Bíblia diz-nos: a mão de Deus não é curta para operar, mas o que torna a mão de Deus são nossas maldades, os nossos crimes. Que todo aquele que vive na iniquidade, sem a graça de Deus, pode vir à igreja acender fogo. A oração de Deus não ouve, está ligado na iniquidade. Antes de colocar fogo, eu preciso implorar a graça e a glória de Deus em vida. Onde os pais pecaram, se os filhos forem gerados, de quebrar toda a obra do meu pai, antes de espalhar a obra do pai, peça ainda o favor de Deus, porque vives na iniquidade. Eu conheço uma tribo, é os Mongo. Eu não sei se vão saber. A tribo é o seguinte: se o Soba morrer, é Soba. Se morrer, para ser enterrado, faz-se como? Vão pegar 5 moças virgens da cidade, fazer entrar lá na cova. Vão ficar lá sentadas, outra do lado, outra do lado, e outras assim. Colocam os pés assim direito, as pernas direitas, e sentam na cova. Vão pegar o Soba morto no caixão, as moças lá virgens sentadas, e pegam o caixão, fazem descer. O caixão fica nos pés das moças. Depois pegam areia, vão jogar, e as moças vão morrer vivas dentro da cova. E elas são como as pedras para colocar o túmulo. Que se fores nascido a descendência de um pai desse jeito, em que o seu pai era um Soba, as moças virgens morreram junto com ele. As famílias choraram e falaram, apesar de que não podiam fazer nada, porque era Soba. Mas a descendência do Soba, quererem como não, vivem na iniquidade. Tem um sangue que vos reclama, ao pecado que é permanente. Podes colocar fogo no seu corpo. Se a iniquidade não for tratada, nada irá mudar. Não haverá nada a mudar, porque vives aquilo que os seus pais fizeram. E a iniquidade é o pecado que desforma o homem. Hoje estamos na igreja. O poder do sangue. Há muitos no meio de nós que fazem coisas não porque quer, mas sim porque está escrito no seu sangue. Comete erros na igreja, comete atos que não podem suportar, linguagem insolente. Ela mesma por vezes, que quando comete o ato, quando regressa em si, por que eu fiz isso? Porque o sangue que carrega tem o poder de iniquidade em si. Em Lamentações de Jeremias é chamado de lamentações. E havia pessoas que só choravam, mas o seu choro não era porque o que eles fizeram, mas sim que os seus pais fizeram. Quem era seu pai? Como vivia seu pai?
na vida, quem ele era, o que ele fazia. O seu pai não pode te levar na casa do quimbandeiro, dizer que eu vim sacrificar meus filhos. Não sacrificou o quimbandeiro, mas as coisas que ele fez, sacrificou-vos. Eu sei que orávamos por um irmão, tinha problemas de conceber, que quando engravidava, chega um tempo a gravidez a evoluir, é assustar e depois faz o aborto, perdendo filhos. Realmente não estava bem. E uma vez orávamos, e enquanto nós orávamos, entramos em retiro, orávamos. Outro dia orávamos, caiu, fazia manifestações. Oração. Identificamos o espírito e o espírito da sua mãe. A mãe já morreu há bastante tempo. E quando oramos, a mãe começou a falar dele. Disse, ela não tem como segurar filhos. Vai segurar filhos não, por quê? Ela não tem como. Porque eu sou a mãe. Quando era viva, o trabalho que eu fazia era tirar a gravidez aos filhos alheios. É isso que fazia. E quando tirava as gravidez dos filhos, não é para aconselhar que a filha vai tirar a gravidez. Era como algumas coisas que ela fazia, que vem alguém conversar com ele, vai lhe tirar. Ela chama como se fosse uma ferida, é reconhecida. Que se essa mãe, que se ela tirar, não vai sentir nada. Era visualmente. A mãe tinha umas septas que ela fazia. A mãe morreu, os filhos nascidos, ela até hoje não tem filhos. Apesar da libertação, a mãe falou, mas até hoje ela ainda não tem filhos. La fille n'a pas commis cela. Ela não conheceu isso, mas a sua mãe, dans la spiritualité, a espiritualidade, ela fazia o mal ao lado de Deus, tirava a gravidez aos filhos dos outros. Que este pecado, quando morreu, sem confessá-los, os filhos que ela gerou, automaticamente a iniquidade continuou. Ezequiel chapitre 28. Ezequiel capítulo 28. Vamos ler em capítulo versos 14. Ézéchiel 28, verset 14. Oui. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Oui. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, oui, tu as été rempli de violence. Alors, lorsqu'on appelle ça qui on kembo, otondi samaki na kanza na kati na yo, et tu as péché, je te précipite dans la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Oui. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités. Voilà. Na multitude y a ba iniquité na yo. Par l'injustice de ton commerce. Amen. Ici, aqui Deus estava a direcionar-se a Satanás. O que fez com que tirassem Satanás do céu e jogassem a terra?
A Bíblia diz, pela sua iniquidade, que estava com tanta ganância, e Deus era paciente até ele. A Bíblia diz que a multiplicação das iniquidades, a maldade era tanta, o pecado, até tornar-se iniquidade. Diz que aqui já não ficarás aqui. O número de iniquidade é tanto, eu te jogo na terra. E quando dissemos diabo, é o pai da mentira, porque Satanás era forte da iniquidade. Se vives na iniquidade, é impossível viver a glória de Deus, porque chamamos o diabo o acusador. Aquele que já vive na iniquidade, os seus pais cometeram maldade, nunca tiveram graça de implorar a glória, que a Deus eu vou quebrar. Vosso sangue já está identificado a iniquidade. E essas coisas farão quando Deus não aproximar, não tem como. Não é você que pecou, mas a iniquidade está dentro de ti, não permite que Deus opere em ti. Deus é compassioso, Deus é amor. Não houve nenhum dia que Satanás pecou e Deus o rejeitar na terra. Não foi um dia, não foi um dia. A Bíblia diz-nos que a maldade era tanta até que o número de iniquidade multiplicou-se. Deus o rejeitou à terra. Quando a iniquidade vive ao homem, podes até orar. A outros vêm à igreja, apesar de que vêm oramos, mas não chega a abandonar uma vida que não dá glória a Deus, porque é um pecado que vive em ti. C'est un mal qui réside dans l'homme. É um mal que reside dentro do homem. Le péché, o pecado, c'est un acte qu'on commet é um ato que cometemos acidentalmente. Tandis que l'iniquité, enquanto que iniquidade, c'est la vie du péché. Todo dia. Se disserem pecado, o pecado é um acidente que nós cometemos. Eu fiz o pecado, vou pedir perdão. Fiz o mal, Deus perdoa. Mas quando falamos de iniquidade, iniquidade é algo que o homem faz todo dia. Para que o pecado torne o nome de iniquidade, é o efeito de praticá-lo todo dia. Para entender que vive na iniquidade, aquilo que é hereditário. O homem vem à igreja, quando orarem, pregarem forte, principalmente quando pregava o marido noturno, toma a decisão: não vou mais me masturbar. Mas uma semana depois, como a iniquidade do sangue, o homem volta a mesma coisa. Depois volta de novo. A iniquidade é o pecado que fazemos todos os dias. É o pecado e temos a dificuldade de abandonar. Para que o pecado torne iniquidade, é o efeito de consumir e inflamar ao homem e torna-se iniquidade. E quando viemos à igreja, imploramos a graça de Deus. Queremos que Deus opere para nós, mas dentro de nós estamos a viver com a iniquidade. Rouba, mas a pessoa ora. Bruxaria, mas a pessoa ora. A pessoa é capaz de jogar doença ao outro, mas ora. Isso são sinais que em seu sangue o poder de iniquidade fala. E não chegas a abandonar o pecado. E isso acontece, irmão Charlie. A pessoa faz 40 dias de orações. Mas enquanto estamos em 40 dias, como de iniquidade, o sangue fala em si. Vamos terminar aqui e falarmos orar. Se dissemos amém, vai fazer as mesmas besteiras. Depois de cometer de novo, já se nota que eu fiz mal. Pede perdão. Depois de pedir perdão, volta de novo. Isso prova e já não está ao nível do pecado, mas sim ao nível de iniquidade. E iniquidade torna-se forte como? Porque ela é geracional. Aquilo que cometes hoje, se morreres e que não andares direito, amanhã seus filhos serão gerados, irão sofrer aquilo que fazes. O mesmo conosco. Muitos dos nossos pais eram bruxos, eram quimbandeiros, fizeram más coisas. Nós fomos saindo nesta linhagem. Vez o outro na família diz: você coisas que faz é igual ao seu pai. Porque é o genético.
Si le péché, se o pecado c'est un fruit, é um fruto, c'est que l'iniquité, é porque a iniquidade é a raiz. Certos pecados em que cometemos, para conscientizar-nos no princípio, porque se não fizeres confissões, se não implorar a graça de Deus, risca de terminar a sua oração e Deus não ouvir a sua oração. Quand nous prions ici, il y a des familles qui pleurent. Quando oramos aqui, a família que chora, que a família Manzambi que fizeram, a família que eles voltaram. Este sangue está dentro de vós. Fora da maldição do que eles vão dizer, a iniquidade do Pai que está a clamar. Antes de derrubar aquelas palavras, diga, Senhor, que derrame sua glória, que a sua graça desça em nossas vidas. Principalmente aqueles que tratam em feitiços. Muitos daqueles que ao tratar tradicionalmente jogam doenças, vão prender as vidas, prendem os casamentos, prendem os maridos do feitiço. Você é nascido dali. Ce n'est pas le péché, não é o pecado, mais c'est l'iniquité. Mas é a iniquidade. Qu'est-ce que tu as hérité dans ton sang? O que herdaste do seu sangue? Dans ton sang, qu'est-ce qui est écrit? No seu sangue, o que está escrito? Les pères qui ont commis os pais que cometeram já não estão. Eles já morreram fora. Mas você vive as consequências do que eles fizeram. Porque é o poder da iniquidade. Que a iniquidade onde reina, a mão de Deus não se manifesta. Como é que alguém faz 5 anos na vida cristã? Não evolui na vida de santidade. Os mesmos pecados está sempre a fazê-los todos os dias. Mesmo na igreja, problemático. Faz discutir a dirigente. Vai no segurança, vai lutar. Vem na música, estragou os microfones. Sente que o sangue que está em ti não permite que você fique tranquilo na vida. Na sua força não vai conseguir. Implore a graça de Deus. Hoje vamos ainda implorar a graça de Deus. E Deus, se havia um bruxo na família que fez mal, Senhor, derrame a sua misericórdia. Que a sua graça desça sobre a nossa família. Porque se na família a iniquidade reina, será difícil. É nascido em comer. L'iniquité, c'est la dimension génétique du péché. É a dimensão genética do pecado. Lorsque nous parlons de l'iniquité, e quando falamos de iniquidade, é a dimensão de uma forte descendência de pecado. Dimensão genética uma dimensão genética do pecado. C'est-à-dire le péché que tu n'as pas fait, que um pecado que não fizeste, mas herdaste pelo seu sangue, dos seus pais, e sofres as consequências. Os maus que eles cometeram, quando 10, já não chamamos pecado, mas sim iniquidade. Que é a alta dimensão do genético do pecado. Herdou isso aí, sem que queiras. Por isso, a consequência é: estás a pagar as histórias, estás a pagar. Os maus estão a continuar sempre. Os maus, porque a vossa família é uma família que atraiu a ira de Deus. E uma alta dimensão do pecado, do hereditário, que é genético no vosso sangue. Sabe? Para dizermos, Pai Sérgio, Pai Sérgio, o que estás a viver são coisas que existiam aos seus pais. Deve haver uma linhagem. Vou explicar-me assim. Quer dizer, Pai Sérgio jamais pode viver a iniquidade do seu vizinho. É praticamente impossível. Que a iniquidade não se apega porque estamos juntos. A iniquidade se pega porque temos o mesmo código genético. Quer dizer que o código genético é igual. Que se olhar o sangue dos meus pais, as coisas que ele fez, e olharem a mim, a probabilidade é que o pai não está, mas o genético faz com que tudo que o pai fez, eu sofrê-las. Enquanto que eu sou inocente, que eu não fiz o mal, não fiz nada, porque isso me acontece sim. Deus já permite que aconteça, porque é o poder do pecado em si.
Nós oramos. A pessoa diz, mas eu procuro Deus. Mas por que Deus permitiu? Sim, Deus permitiu. Porque a cobertura do pecado reina em vossa família. Antes de começar a expulsar, pense ainda a graça de Deus que desça na família. Que Senhor, nous voulons nós queremos a cobertura do seu sangue. Que quando iam matar Jesus, Pilatos lavou as suas mãos. Disse: este é inocente. Não quero que o seu sangue caia sobre mim. A Bíblia diz que eles estavam lá. Disseram que nós aceitamos que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Quer dizer que aceitamos que o seu sangue pode ser justo, mas que caia em nós e também os nossos filhos. E enquanto outros diziam, eram jovens e ainda não tinham filhos, mas já diziam: aceitamos que desça até os filhos. Quer dizer que o pecado ao cometer, os filhos que teremos, já o sacrificamos, que vão neste pecado. E você sai desta linhagem. Não pense em levantar, dizer em nome de Jesus, mas o Espírito saia do meu corpo, acabou. Não. Deve começar implorando a graça de Deus em si. Aí não é o pecado que eu fiz isso, não. Não vai confessar, porque não é você quem fez. Mas deve pedir a graça em sua família. On confesse ce qu'on a fait. Confessamos aquilo que fizemos. O que não fizeste, como vai confessar? É porque é preciso tratar. Os pais já fizeram a maldade, já saiu da iniquidade. Em vez de procurar a face de Deus, em vez de procurar andar como Deus quer, para que desde que a geração esteja bem, você mais vai naquele mesmo caminho. Enquanto que sabe aquele que está a crescer, está a deixar uma bomba nas suas vidas. Orar e vir a Deus. Jesus salvou-nos, não. Devemos saber que o homem é dividido em três partes: espírito, alma e corpo. Devemos saber. Quando Jesus é morto, houve uma parte que foi salva para viver eternamente. A alma, o espírito e o corpo. A libertação genética é muito importante. Antes de espalhar, devemos pedir a graça. Peça a graça de Deus. Prenda isso ao sério. Porque anos após anos, se isso continuar assim, vai impedir com que Deus opere em ti. Será uma porta de entrada para que os demônios entrem e operem na sua vida. Por isso o homem é pastor. Hoje as pessoas criticam sem saber. Se a pessoa for pastor, serviu a Deus na verdade. Se morrer e vai, a probabilidade é que aos seus filhos, um deles no meio, ser um servo de Deus, ou todos eles serem servos de Deus, porque é o genético em seu sangue. Nesta igreja tornou-se de business. O seu pai era quem bandeira qual o problema. Por isso é um pequeno problema. É rápido, vamos consultar. Apesar de que hora? É genético. O pai era pastor. Por isso se veio me pregar, não tinha problema com isso. Que a igreja tornou-se de business, não. Você também faz a sua. Que agora do jeito de quimbandeiro, mau coração. Porque o pai era quimbandeiro. Ora estás na igreja. Mas alguém faz que não brinca, vamos nos matar aqui. E se nós vamos espalhar-nos todos. Aí não é você. É o hereditário que está em ti. Alors il faut savoir, e devemos saber, lorsque tu as la leçon, quando falamos do sangue, l'hérédité dans le sang, o hereditário no sangue, les esprits détectent votre génétique. O espírito detecta o vosso genético. Les esprits, os espíritos, para que operem dentro do homem, eles detectam o genético. Ils regardent le sang, que ele olha o sangue, está a pertencer em qual lugar. Mãe Filó lá está. Eu penso se os batandos estão aqui. Faz seus batando. Os tandos têm boca, onde chamam os espíritos. E no entanto, aqueles boca é que se for, tens esse sangue. Quando chegas,
Dizer, canta assim, quando que começa, mesmo vives na cidade, automaticamente falas Kikongo, que é Kokowizi. Pourquoi? Por quê? Parce que cet esprit est dans leur sang. Está no seu sangue. Cet esprit est dans leur sang. Esse espírito está no seu sangue. E que se fores de outra tribo, tu n'appartiens pas, não pertences a esta linhagem. Todos eles clamam esse espírito. Para ti esse espírito não virá. Porque os espíritos, eles detectam o genético. Il faut vérifier. Devem verificar. Vem a sua linhagem, que é a linhagem de Unguza, que essa é a linhagem de X, essa é a linhagem de coisa X. É o mesmo. Quando o vosso sangue tem linhas de iniquidade em que os pais fizeram, podes começar a orar. E se não tiver a libertação deste sangue, os espíritos que virão serão os espíritos que o vosso pai fez. Como é que vamos clamar o Santo Espírito? Estás na igreja, mas é muito raivoso. Tu as la difficulté tem a dificuldade de perdoar facilmente. Tu as la difficulté tem a dificuldade d'aimer les gens. De amar as pessoas. Ça montre la puissance Isso mostra o poder qui est dans ton sang. Que está dentro do seu sangue. Iniquidade é o péché que habita en l'homme. É o pecado que habita. Quando o apóstolo Paulo está a dizer: o bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Porque o pecado habita em mim. Quando falamos de iniquidade, é o pecado que está permanente. Quer dizer, algo que não gosta, se lhe acontece, realmente esquece que você é cristão. Porque isso habita em ti. Tens a dificuldade de ter um controle de si, porque a iniquidade está manipulada, que o sangue está a falar, que se controlar o sangue está a gritar, faça isso, faça aquilo, faça isso, porque está detectado pelos espíritos familiares. E tudo isso, se não pedir a graça de Deus, os espíritos estarão sempre a alterar. Antes de expulsar os espíritos, deve estar direito com Deus. Les esprits voient le sang. Os espíritos veem o sangue. Car le sang c'est un liquide vivant. Pois o sangue é um líquido vivo. Os espíritos veem o sangue. O espírito é um líquido. É o sangue da Le sang parle. O sangue fala. Le sang identifie. O sangue identifica. Por que acontece? Conversava com o dirigente Raiz. Para aqueles que dão profecias, um rodeio, muitos ficam ali. E se Deus me mostrou isso, você vai se tornar assim, vai ser assim aquilo. A outra você vai lá, pode levantar, acenda os olhos, não te fala nada. Porque se trazer o seu rosto, ele foge, vai no outro. Se virar de novo, foge. Até terminar, não te diz nada. Porque no seu sangue não está a comunicar com isso. Para quem ora, que ora realmente, aquelas coisas de necromancia não atinge. Não atinge. Outro. Como o sangue de bruxaria tem em si, reclamação da família. Ele até não pode aproximar, está longe. Mas o profeta só averte. Deus mostrou, não é Deus. É a conexão do genético que está a mostrar que olha quem está dentro de ti, o seu sangue e os espíritos que estão em ti estão igualados. E vai dar. Você que fale, coloca a mão. Donc là, le sang vous identifie. Está a identificar-vos. O sangue está a identificar, está a mostrar que este é assim, este é assim, este é assim. Mesmo na igreja, pode acolher um profeta ou um pastor. Quando o profeta chega na igreja, o profeta de Deus existe, mas há outros profetas, quando vem à igreja, dão profecia somente para aqueles que são espíritos fracos. Se oras, vai notar isso. Aqueles que têm espírito vigilante não tem como. Vai dizer que o irmão que nem sequer vem à igreja desapareceu. É ele que vão buscar. Porque vão olhar para ele. A conexão genética faz. Mas tem que saber, o espírito não tem como ele atingir.
Outro verso. Todo dia ao acordar te dão profecia. Todos os dias. Vai assim. Como é que on appelle ça? Benfica. Vai ao Benfica. Rebenta. Aldeias do Monte. Rebenta. Outro. Rebenta. Até descer mais. Mas como é que se passa? Deus vê todo mundo vê sua vida. Os espíritos assinalam. Par l'iniquité, pela iniquidade, la malédiction générationnelle, a maldição geracional, se renforce. Ela reforça-se. Na iniquidade, a maldição dele torna-se forte. Quand vous vivez dans l'iniquité, quando vive na iniquidade, la malédiction qui a été destinée dans votre famille, a maldição que é destinada à sua família, toda vez que pratica iniquidade, esta maldição está a encher-se, está tomando a forma, está tomando seu lugar. Exemplo, se vous êtes dédié, par exemple, se for dedicado, por exemplo, a vossa família, disseram que não vão casar. Esta família, as mulheres não casam. As mulheres não terão um anel. O que vai reforçar isso será vê que se não vão casar, vão livrar os impudicícios. Cometem impudicício incontrolável. De plus en plus que vous commettez cada vez que estão a cometer isso, e a cada vez que fazem isso, a iniquidade está tomando umas forças, está a fortificar-se. Por isso alguém gera um filho, só tem 3 anos, 4 anos, uma menina, mas não quer roupas colar. Outra criança escola dominicana aperta-se todo. O que se passa? Já está a mostrar este sangue que está a ir aos filhos. Como é que a criança saia daqui? Ah, não, eu não quero isso. Ou na linha OT, na linha ética, é com o espírito. Você é criança. E são coisas que mostram que em vosso sangue, se não orarem muito, a iniquidade está a crescer, está a crescer. E as consequências disso, uma vez podem dormir e acordar, os filhos em casa fazem o incesto, e a força da iniquidade está continuando ainda a tomar força. Se não implorar a graça de Deus na família, por isso há outras famílias cometem atos de erros toda vez. Apesar de que vem à igreja, mas os seus atos é muito complicado. Dans la malédiction générationnelle, na maldição geracional, para cortar esta ligadura de chorar na família, de ser zombados na família, comece primeiro implorando a graça de Deus. Ou vamos clamar a Deus. Diga, Senhor, o inocente não sabia. Os meus pais fizeram o quê? O que eles cometeram? E faz com que nós não vivemos bem. O que eles cometeram? E faz com que hoje nós vamos sofrer. Aquilo que cometemos é o investimento que fazemos para o nosso futuro. Toda vez que eu prego aqui, eu prego assim. Não é só para mim, não é só que me dê dinheiro, mas eu estou fazendo o fundamento para os meus filhos. Amanhã, o que eu faço é o que os meus filhos vão levantar com isso, que o vosso pai serviu Deus. Porque a herança do sangue que eu poder dar é isso que eu estou a fazer hoje. A outro pai gera aqui mandeira, gera feiticeiro. Você procura Deus para criar outras coisas, para deixar os filhos. Você está no mesmo lugar. Só várias definições assim acima. Le monde spirituel, o mundo espiritual rassemble des gens conjuga homens qui ont de même code génétique. Que têm o mesmo código genético. Le monde spirituel, o mundo espiritual rassemble des gens junta pessoas qui ont une même code génétique. Que têm o mesmo código genético. Pour renforcer les esprits familiers. Para reforçar os espíritos familiares. Monde spirituel, o mundo espiritual junta pessoas même code génétique. Que têm os mesmos códigos genéticos. O objetivo é para reforçar as famílias. Os espíritos da família operem bem. Como é que se encontra com o marido bruxo não é bom? É porque em ti, os códigos genéticos da bruxaria estão em ti. A junção genética não se faz à toa. As espécies unem-se elas com elas. Em nenhum dia
vai pegar um leão na floresta e deixar a leoa. Vai fazer essa conjugação com o cabrito. Nunca acontece. As espécies juntam-se. O tipo de pessoas que se encontram na vida são o tipo de pessoas que mostram aquilo que está dentro de ti. Já viu o cão a ter filhos com um gato? Ou galinha. Ter um filho com tartaruga nunca existiu. Não se faz nunca. Há raças que se juntam. Pessoas que você encontra na vida são raças de pessoas que mostram o que dá dentro de ti. O qual é o objetivo? Sabem que vossa família já tem lei. Daqueles que não melhoram, já tem lei. Daqueles que não vão longe, já tem lei. Daqueles que não farão nada no mundo para o matarem bem. E farão encontrar com um homem que neles também tem um problema. Ao juntarem-se, a vida torna por terra. Tudo é só. Eu pensava que tinha que estar assim. Eu pensei que está assim. E no final, nada cumpre. Porque os códigos sanguíneos estão juntos. Toda junção tem uma razão. Esses 40 dias vamos orar. Vamos que Deus nos liberte destes poderes. Eu quero que antes de colocarmos fogo, tenhamos tempo de pedir a graça de Deus. Pedir a graça de Deus. Diz, Senhor, derrame misericórdia na família, a sua misericórdia na família. Assim, quando vou me levantar para orar, que a minha oração Deus ouça. Que Deus ouça a sua oração. Como é que eu encontro um homem gosto? Depois já é o trabão. Vive 5 anos. Mesma casa tem filho, já porque é o trabão. E minha vida, eu não sabia. É o sangue que vos uniu. Depois de anos. Encontra-se com um homem não sabe. E de noite vai matar pessoas. Que o diabo está assinalando o genético. Sabe que se eu pegar esse, pegar aquele, juntá-los, quando terão filhos, aqueles que irão gerar, irão continuar esse sofrimento no mesmo. E no entanto, antes de quebrarmos, vamos pedir a graça de Deus. Vou parar aqui, vamos ter tempo de orar. Iremos falar da iniquidade. Naquilo que fala. Vamos ter tempo de orar. Mas aquele sangue no pai dentro de ti está a operar. Tome a sua posição. Pode implorar a graça de Deus em sua vida. Como podemos dizer que colocar a mão no fogo e dizer que meu pai não fez isso em mim. Os nossos pais eram pessoas complicadas. Os nossos ancestrais eram complicados. Não tem nem sequer um pai quer. Mas não foi o que fez as coisas. E a iniquidade está a continuar. O que eles cometeram? O que eles fizeram? Vamos clamar a graça de Deus. Peça a graça de Deus. Diga assim nesses 40 dias. Eu quero que o Senhor tire iniquidade da minha vida. Eu tire iniquidade da minha vida. Que tire iniquidade. Que me impede com que eu viva as promessas. A iniquidade que faz com que eu viva. Mas ao final, eu não vejo nada. O pecado da vida na família. Momento de oração. Momento de oração. Antes de começar a quebrar, comece pedindo a graça de Deus. O Deus que nos